Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo, Grilo, Grilo. Oi, gente! Oi, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 227. Boa terça-feira pra vocês. Como você está, Flávia? Tô bem, tô cansada, né? Vim de Central, em São Paulo, e plantão no fim de semana. Caramba, com quebra de sigilo e tudo mais. Mas eu queria falar uma coisa. Muito engraçado como esses angulers e essas angulers são fofoqueiras querendo saber dos meus pratos. Quem perdeu no final do episódio passado, assim que a gente se despediu, o Flavel já emendou. Não, e você não sabe os meus pratos. Pra contar a fofoca dos pratos. Todo mundo ficou curioso pra saber o que tinha acontecido com os pratos. Que pratos eram esses? Fala aí, Flavel, explica aí a fofoca dos pratos. Eu sou louca por copos e pratos e tal, e louças. E aí tem um conjunto de... Eu não vou fazer merchandising aqui. Tem uma marca brasileira de cerâmica que eu gosto muito e eu paquero uma linha de pratos há muito, muito tempo. Paquerava na rede social. Um dia encontrei numa loja, até em Itaipava, a tal da linha. Me apaixonei pessoalmente por ela. Comprei alguns, Primeiro comprei 6, depois comprei mais 2, fui comprando assim. Os pratos coloridos. E aí, eu vi uma promoção do jogo branco desses pratos num site. Comprei. Preço ótimo, comprei. Entregaram errado. Em vez de 6 pratos rasos, 6 fundos e 6 de sobremesa, entregaram 6 rasos, 6 de sobremesa e 6 bowls no lugar do prato fundo. Aí ia quebrar meu jogo. Reclamei, devolvi, restituíram o dinheiro. E aí disseram, então devolve o dinheiro, você compra de novo. Só que o preço aumentou. Aí eu fico já tinha acabado a promoção. Investigando. Aí 3 meses depois, o preço baixou de novo, comprei. Adivinha? Era isso que eu tava contando pra Isabela, que eles entregaram de novo o bowl no lugar do prato fundo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar com esse mesmo. E aí o site me devolveu 1/3 do valor da compra em dinheiro. Então eu fiquei com prato raso, prato de sobremesa e o bowl. Aí eu achei uma promoção do prato fundo e comprei usando o dinheiro que eles me restituíram. Olha então aí. Eu acabei comprando 6 pratos fundos também. Fiquei com o jogo completo por R$95, sem frete. É isso. É porque isso, eu sou gente. uma maluca dos pratos. Eu fico vendo, quando aparece uma promoção, eu... Era só isso, mas ela falou com uma entonação no final. Mas é que entregaram 2 vezes. Eles são picaretas. Eles vendem o prato fundo, mas não entregam o prato fundo. Deve ter um encalhe de bowl. De bowls. E os bowls são lindos. Eu prefiro os bowls do que o prato fundo. Acho que tem mais utilidade. Aí eu até vi a promoção zaça, um preço até menor do que eu comprei, e falei pra ela. Ela comprou? Não. Eu não, que eu não gosto desse tipo de prato, que é os pratos desenhados assim de relevo, eu não gosto. Não comprei. Enfim, gente, era apenas isso. Vamos aos nossos tópicos de hoje. Curiosidade sanada. Vamos abrir esse Angu de Grilo falando da reunião ministerial que teve nesta segunda-feira. A gente tá gravando depois que acabou a reunião. Vamos falar um pouco disso, desse balanço, do que o governo anunciou, né, que foi feito até aqui, e quais são os próximos desafios que já até foram conversados do governo na semana passada, evitar o aumento, né, do preço dos alimentos. A gente já tinha falado, o Flavel falou disso aqui no ângulo da semana passada. Vamos, junto com isso, junto com esses dados que foram discutidos na reforma ministerial sobre educação, a gente vai trazer uma nova pesquisa, o sumário Juventude Fora da Escola, que traça aí um perfil. Eu acho que o mais interessante da gente olhar é um perfil de quem são esses estudantes da evasão escolar, que não terminaram o ensino fundamental ou o ensino médio, por que saíram da escola,
qual é o perfil desse aluno fora da escola. Acho que vale a gente trazer aqui esses dados. Depois a gente vai falar da onda de calor, mais uma onda de calor, passamos por mais uma, recorde de consumo de energia e as previsões para o outono, que começam agora nessa quarta-feira. O que o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, está prevendo para como será esse nosso outono. Acho que vale comentar sobre isso. E o nosso terceiro bloco aí de pop-ups que Flávia Ol queira trazer desses depoimentos, disso que ela falou aí que foi o plantão animado do final de semana. Vai ter julgamento também do Robinho, né, essa semana, se ele vai cumprir a pena aqui no Brasil ou não. Tem algumas coisas pra gente ficar ligado aí nos próximos dias, mas vamos que vamos. Vamos começar então com a reunião ministerial, foi a primeira de 2024, logo depois, né, dessas pesquisas de avaliação do governo que mostraram uma insatisfação crescente da população em relação não só ao governo, como ao próprio Lula. A gente falou dessas pesquisas na semana passada, quem perdeu vai lá ouvir, mas foi uma reunião para mostrar, né, o que foi feito até então no governo, um balanço. Tem um arquivo que tem dados, menor desemprego desde maior investimento nisso, naquilo. Então, todos os feitos do governo nesse 1 ano e meio, né, talvez, não, um ano e alguns meses. Se a gente pensar que começou a governar antes da posse, praticamente, dá para quase dizer 1 ano e meio. Mas foi para divulgar esses balanços positivos. Eu senti falta de quais são os próximos desafios, para onde iremos. Teve essa sinalização, Flávia, de quais serão os próximos passos. A gente já tinha falado aqui na semana passada que era a questão, principalmente, né, que foi dito, inclusive, pelo Lula na semana passada, de conter o aumento do preço dos alimentos, que a gente já comentou que estava subindo, e de se aproximar desse eleitorado evangélico. E a gente também comentou isso na semana passada, que pensar o viés só da religião é furada, né? Tem que pensar as outras interseções nesse eleitorado. Tem mais caminhos de preocupação do governo? Quais serão qual vai ser a diretriz aí? Eu acho que assim, a coisa mais, para mim, relevante desse processo todo foi que, aparentemente, caiu uma ficha, né, no presidente, já na semana passada. Eu acho que eu cheguei a comentar. O que eu acho importante, né, destacar nessa reação, né, da última semana é uma espécie de ficha caindo, né, do presidente. Aliás, ficha caindo é total referência de velho, como diz o Medo e Delírio, porque ficha caindo tem a ver com os orelhões, né, do século passado, que você comprava fichas e ia alimentando o aparelho com ficha, e aí caiu a ficha, era quando a ligação completava. De fato. Bom, as refs dos antigos. Arqueologia de costumes. Primeiro, o Lula deu um sinal naquela entrevista ao SBT para o César Filho de que compreendia e tinha alguma insatisfação, né? Ele chegou a admitir que o governo está aquém do que ele desejava. E eu até brinquei falando, nossa, até o Lula poderia se enquadrar naquela pergunta da pesquisa da Quest sobre votou no Lula e qual a avaliação que você faz, se o governo está melhor do que você esperava, exatamente o que esperava, ou pior do que esperava. E acho que ele diria pior do que esperava, né? E aí, a partir, primeiro dessa constatação e depois da convocação da reunião ministerial nesta segunda, e também de uma reunião emergencial já na semana passada com os ministros da área de abastecimento, né, alimentação, ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário e o presidente da Conab, uma cobrança sobre a questão do preço dos alimentos. O Lula marcou uma reunião e cobrou dos ministros por que estava caro e que medidas podem ser tomadas para baixar os preços. Até muitos angulers botaram que o Lula ouviu o angu. Ele ouviu de volta que
tem uma sazonalidade, coisa que a gente já tinha comentado aqui, né? O início do ano e tudo mais, e prometeu um plano na direção de maior estabilidade. Só que plano demora um pouco, e eu acho que o governo perdeu tempo, porque no segundo semestre do ano passado já se sabia disso. Mas, de fato, a tendência do preço dos alimentos é para acomodação e queda, com um efeito de sazonalidade e com até algum efeito de aumento de produção. Soja, milho devem cair, mas arroz e feijão estão com previsão, tanto pelo IBGE quanto pela Conab, de aumento da produção esse ano. Arroz quase 5% e feijão perto de... Arroz pouco mais de 5% e feijão em torno de 4% de aumento. Mais de 10 milhões de toneladas de arroz que serão produzidas esse ano no país e quase 3 milhões e meio de toneladas de feijão, ou 3 milhões e 200 mil toneladas de feijão. Não estou com um número preciso aqui na cabeça, mas é alguma coisa nessa ordem. Bom, quando aumenta a oferta, você tem queda de preço. As tomadas de preços, as pesquisas do mês de março já estão indicando uma desaceleração no preço dos alimentos. O André Braz, da FGV, que acompanha isso, o coordenador dos IPCs, tem chamado atenção. E a tendência é de uma queda já em abril e maio. De maio em diante é bem normal você ter deflação no preço dos alimentos. Entre maio e julho, agosto, vamos ver se esse ano isso se confirma. Aí se falou muito de política de estoque regulador. Claro que tem alguns itens que são viáveis, né, de estoque regulador. Os grãos, né, mas assim, não tem como estoque regulador de fruta, né, de hortaliças. São ciclos relativamente, especialmente as hortaliças, ciclos curtos que dependem muito mesmo do clima. E não tem como estocar. Vai estocar alface? Não dá. Então, há que se ter. Para alguns itens é viável você ter um estoque regulador, para outros é importante que o governo tenha programa de estímulo a essas culturas, aos pequenos produtores. E aí eu falei com o Arnoldo de Campos, que é um grande especialista, economista, mas muito dedicado a essa área de abastecimento, foi inclusive contratado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, para uma consultoria, ou seja, vai dar uma consultoria nessa área no governo, e ele chamava atenção para algumas medidas ou incentivos que estão postos para o agronegócio exportador e que não estão para a agricultura familiar e para os pequenos produtores. Eu achei muito interessante porque conversa muito com aquela edição do Angu sobre o PIB, né? E aí ele dizia o seguinte, do crédito agrícola subsidiado, 50% vai para a soja e aproximadamente 70% de todo o financiamento agrário subsidiado, ou seja, em que o governo cobra taxas menores, né, para incentivar o setor, são soja e milho. Entende o tamanho do problema? Que era aquilo que eu falei, você tem uma produção agropecuária crescente, que ajuda o PIB, porém concentrada, né, no latifúndio exportador. E aí ele chamava atenção para isso. Falta crédito subsidiado, apoio, oferta de crédito para os pequenos produtores, de uma forma descentralizada também. Hoje você tem o Centro-Oeste concentrando e o Sul concentrando muito da produção agrícola. Então, é importante, na produção de alimentos, comida no prato dos brasileiros, você ter também essa produção espalhada pelo país, descentralizada, porque você reduz custo de frete e permite um acesso mais facilitado. O abastecimento fica mais fácil quando você tem a produção em áreas próximas aos centros de consumo. A outra coisa que ele mencionou é o quanto os pequenos produtores não têm acesso à tecnologia, seja tecnologia, não é só maquinário, também a qualidade das sementes, assistência técnica, a mesma coisa que a gente muitas vezes comenta sobre pequenos e microempreendedores, não tem acesso a mercado, não tem crédito, não tem formação para uma
planilha de estruturação de preços, de formação de preços, de vendas, etc., acontece com a pequena produção rural. Então, acesso à tecnologia, irrigação. Como são pequenos, não tem nem informação, nem estrutura, nem conhecimento para viabilizar esse tipo de sistema. Então, eles ficam muito mais à mercê do clima, que anda hostil, a gente ainda vai falar sobre isso, e, portanto, a produção flutua muito e o preço, idem. Então, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, mencionou a intenção de se criar uma política de preço mínimo, né, de recompra, de opção de venda para o governo, quer dizer, se o preço atingir um determinado nível, o governo garante a compra para proporcionar a renda ao agricultor e, portanto, ele não desiste da cultura e mantém o plantio, mantém a lavoura. Mas, assim, essas medidas que eu estou mencionando, né, a partir da conversa com o Arnoldo, elas são medidas de médio e longo prazo, né? Acho que se perdeu tempo não tendo pensado nisso desde o início do ano passado. Mas vamos lá, é um caminho, e eu acho que o principal ponto a ser observado é um presidente da República preocupado com isso, né? Então, sentiu aquele meme do Galvão? Fala, Tino. Sentiu e marcou uma reunião ministerial, aí completa, para essa segunda-feira. Essa reunião a gente está gravando aqui no meio-dia e pouca, ela ainda está rolando, mas de manhã o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, né, ex-governador da Bahia, divulgou um PowerPoint, né, com a totalidade ali dos programas, de tudo que foi, das boas notícias do governo. Deu para perceber também, tanto Lula quanto o perfil da presidência da República no X, compartilhando boas notícias. Hoje, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, igualmente fez isso, enumerando lá salário mínimo, o aumento do Bolsa Família, a distribuição de absorventes, a própria reativação, né, do Farmácia Popular, uma série de medidas dos 13 meses de governo, a taxa de desemprego, que é a menor desde 2015, maior Bolsa Família da história, o aumento de renda do trabalho, que é o maior também desde 1995, mais médicos reativado, farmácia popular, absorvente, anticoncepcionais, e aumento do número de pessoas atendidas, aumento no valor da merenda escolar, do repasse da merenda escolar. Na semana passada, o Lula anunciou a construção de 100 institutos federais. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, é um governo tentando garimpar, inventariar suas boas notícias, suas boas medidas e fazê-las chegar à população. E acho que isso é uma medida mais importante do que ficar tentando dialogar com líderes políticos, por exemplo, das bancadas evangélicas ou das denominações evangélicas, porque na agenda moral, né, um governo progressista, ou que se pretende progressista, melhor dizendo, não vai construir popularidade a partir disso. E é um pouco consenso entre quem estuda essa área. Eu já tinha citado aqui no Angu o Ronilson Pacheco, a Carol Evangelista. Então, na medida em que você melhora, informa melhor sobre condições de vida, sobre políticas públicas, obviamente isso tem um efeito. Eu acho que nessa reunião os ministros vão ser cobrados, né, porque a avaliação do presidente piorou, mas a avaliação do governo também não está boa, e isso significa que o trabalho dos ministérios, se ele existe, ele não está sendo bem comunicado, não está sendo bem percebido pela população. Eu lembro que, na prioridade, né, no topo das preocupações da população, aparecem, não necessariamente nessa ordem, mas saúde, segurança pública e economia, né, mercado de trabalho, preços, né, desemprego e também educação. Então, eu acho que pode ter uma ênfase nessas pastas especificamente. E aí, para terminar,
A gente, na semana passada, falou um tanto, né, acho que de saúde, de educação, problemas que existiram, a falta de um programa para jovens, daqui a pouco vamos falar um pouco mais dessa questão da juventude, mas eu queria trazer a questão da segurança pública, porque a saída do Flávio Dino, eu acho que tirou muita, não só visibilidade, mas a presença, né, do governo no confronto de ideias, no enfrentamento às narrativas nas redes sociais. Flávio Dino era muito combativo. Eu lembro de ter comentado aqui no Angu que eu acho, inclusive, que a troca de Flávio Dino por Ricardo Lewandowski, ela tem a ver com uma intenção mesmo do Lula de tirar um tanto esse protagonismo que o governo federal estava assumindo em relação à segurança pública e deixando os governadores mais visíveis. Mas, veja, houve a fuga, né, da penitenciária federal de Mossoró, e já passou um mês, né, dia 14 de março, completou um mês, e os criminosos não foram recapturados. Então, assim, é um constrangimento, né? Total. É um vexame. E, simultaneamente a isso, a gente tem visto um endurecimento, né, digamos assim, uma radicalização de uma política de segurança letal, né, do governo de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, que inclusive chegou a dizer: não estou nem aí para denúncias na ONU, podem fazer o que quiser. E há pesquisas no estado de São Paulo mostrando a aprovação, né, da população, da sociedade, em relação a essa política de morte, já praticamente 50 mortes, né? Se aproximava de 50 mortes decorrentes de operações policiais. E, nesse sentido, o governo federal está sem uma defesa enfática, né, nas redes sociais. Então, acho que tem um pouco de perda de musculatura, de capacidade combativa ou reativa, a partir também da saída do Flávio Dino do Ministério para o Supremo Tribunal Federal. Então, não sei bem como é que o governo vai querer se inserir nessa disputa, mas lembrando que a questão da segurança é crescentemente uma preocupação da população brasileira, não só das grandes, mas também das médias cidades, e está presente no debate municipal, né? Não por acaso vários prefeitos têm assumido esses discursos mais de confronto, de lei e ordem, planos de armar a guarda municipal. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que merece atenção. Bom, eu quero então voltar aqui a 3 dados que foram compartilhados na reunião ministerial para a gente falar da pesquisa, rapidamente, da pesquisa Juventudes Fora da Escola, sem concluir a educação básica, um levantamento da Fundação Roberto Marinho, com parceria técnica do Datafolha. Pra gente, Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú, junto com Datafolha. Quais foram os 3 dados relacionados à educação que foram expostos na reunião ministerial? Reajuste no valor da merenda escolar, um crescimento de 48% em milhões, né, destinado à merenda escolar em relação a 2022, então 48% de crescimento, eram 3 milhões e 500 mil, mais ou menos, e foi para 5 milhões e quase 300 mil reais. Prioridade para a escola em tempo integral, então o valor de fomento pago às escolas em tempo integral é maior do que a soma de todo o período de 2017 a 2022, então saiu de 125 milhões em 2022 para 1 bilhão e 900 mil, não é isso? É isso, de fomento às escolas em tempo integral e também o compromisso com a alfabetização das crianças. Então, o investimento federal em alfabetização cresceu 32%. Foi de 223 milhões para 294 milhões. Bom, agora eu quero trazer a partir disso o resultado dessa pesquisa da juventude fora da escola. Então, primeiro,
Quem são esses jovens? Qual é o perfil, né? Perfil sociodemográfico, de ocupação, de escolaridade. 58% homens, 70% negros. Então, principalmente homens negros. 86% não tem mais idade para frequentar o ensino regular. Então, já são maiores de idade, teriam que voltar. Se voltarem para a escola, vai ser, né, pelo EJA, pelo ensino jovens e adultos. 6 em cada 10 têm filhos. Então, 6 em cada 10 desses homens têm filhos. Entre as jovens do sexo feminino que estão fora da escola, 8 em cada 10 têm filhos. E aí fica muito claro, assim, né, como a maternidade é determinante para essa necessidade de sair da escola. A gente fala tanto aqui, né, da creche, o déficit de creche. No Rio de Janeiro é uma fila imensa, no estado do Rio. Em todos os municípios tem problema com a quantidade de vaga para a quantidade de gente, né, que precisa da creche. Então, como quando a gente está falando de mães que foram mães na adolescência, né, durante a vida escolar, como infinitamente mais difícil continuar indo para a escola e conseguir voltar, né? 84% dessas pessoas que estão fora fazem parte da força de trabalho, então trabalham de alguma forma. 69% estão ocupados e 67% na informalidade, então não tem trabalho formal. 15% começaram a trabalhar antes dos 14 anos. 78% tem renda familiar per capita de até um salário mínimo. 51% recebem ou residem com alguém que recebe auxílio do governo. Em termos de escolaridade, 43% tem o ensino fundamental incompleto, 22% tem o fundamental completo, 35% o ensino médio incompleto. Então, a maior parte saiu ainda no ensino fundamental, né? 43% não completou nem o fundamental. Trajetória escolar, 68% já foram reprovados, a média de 2 anos de reprovação, sendo mais elevado, né, a taxa de reprovação para os jovens do sexo masculino. 35% já tentaram concluir os estudos pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos. 7% já tentaram a certificação pelo ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. E 8 em cada 10 estão fora da escola há mais de 2 anos. A média é de 6 anos já fora da escola. Então, mais de 2 anos fora da escola, a média, né, de 6 anos, a gente sabe, quanto mais tempo longe, mais difícil é voltar, né? Quanto mais você vai aumentando esse gap fora da escola, você vai assumindo outras responsabilidades, você vai ficando mais velho, né? Você já tem casa para sustentar, você já tem filho, eventualmente aí depois tem mais filhos, e aí não cabe mais na vida nem o ensino, né? Nem o EJA, nem o ensino noturno, não cabe mais. Você vai ficando cada vez mais distante dessa realidade. Bom, 3 em cada 4 jovens que estão fora da escola têm a intenção de voltar a estudar, de concluir a educação básica. Então, tem essa vontade. 56% têm interesse em cursar o ensino técnico, desses, né? E entre os que pretendem concluir o ensino médio, 77% têm interesse. Entre os que se interessam no ensino técnico, principalmente mulheres, nas regiões metropolitanas, dentro do grupo que já tinha iniciado o ensino médio, mas não tinha concluído, e entre os que estão desocupados. Então, os que não estão conseguindo trabalho, não tem trabalho, veem o ensino técnico provavelmente como uma porta de entrada também para o mercado de trabalho. Entre os motivos que levam a querer finalizar, né, completar os estudos, a maioria se relaciona, né, com emprego. 52% ter um emprego melhor ou simplesmente conseguir um emprego. 28% fazer faculdade, se formar, ter uma profissão. 12% ser alguém na vida, com educação tudo fica mais fácil, ter uma vida melhor. 11% ter educação, falar melhor, melhorar o conhecimento. Mas você vê que a maioria se relaciona com o emprego, né? Conseguir arrumar um emprego, ter mais facilidade para arrumar um emprego.
e 28% vontade de fazer uma faculdade. E aí, para a gente finalizar, as barreiras que afastaram da escola. Quais foram os motivos que fizeram esses jovens a sair, né, da escola? Os principais motivos são: 32% precisam trabalhar, 17% precisam cuidar da família, e aí é interessante porque dentro disso, 34% das mulheres respondem que não têm interesse, não pretendem concluir a educação básica porque precisam cuidar da família, 34% entre as mulheres, só 8% entre os homens. Então a gente vê tudo que a gente já falou aqui no ângulo de grilo, né, em relação ao trabalho de cuidado, que é colocado especialmente para as mulheres, então não tem perspectiva de voltar, não querem voltar para a escola, não pretendem voltar para a escola, porque precisam cuidar da família, não tem outra alternativa. 16% dizem que não veem necessidade no momento, não têm vontade, e outros 16% dizem que não têm paciência para estudar. 68% dos entrevistados já foram reprovados. Então, isso ajuda também a entender se não tem vontade, não tem paciência, né, não tem nenhum gosto, tem dificuldade, né, de estar nesse ambiente. Mais da metade, 51% dos jovens que não pretendem terminar a educação básica diz que tem medo de voltar a estudar e não conseguir acompanhar as aulas. Então, a pesquisa é muito boa, o relatório é muito bom, porque tem depoimentos, né? Depois disso, né, diz que fiquei muito envergonhado porque todo mundo passou de ano e eu não. Nunca tinha repetido de ano, perdi por conta de um ponto, desisti e fui trabalhar. Então, com 11 anos de idade, né? Então, a pesquisa é ótima, vou deixar o link aqui. Tem outros desdobramentos, né, do que poderia ser usado como solução, o que poderia ser feito para viabilizar esse retorno dos jovens para a escola. E aí, em termos de política pública, vou ter que comentar 32% diz que ter creche para deixar os filhos enquanto estuda era uma boa alternativa para estimular a volta, né, para a escola. 41% diz que conseguir estudar em um horário e trabalhar no outro. 35% ter uma bolsa de estudo, um auxílio financeiro. E 32%, a terceira opção mais escolhida, ter creche para deixar os filhos enquanto você estuda. Então, né, mais uma vez, a gente volta para essa dificuldade das mulheres, não só no mercado de trabalho, mas também para concluir os estudos. Bom, eu acho que é isso que eu acho que vale para a gente trazer, assim. A gente já falou várias vezes aqui no Ângulo de Grilo, né, sobre esse perfil de ensino. A gente já teve episódio que a gente falou sobre o censo escolar, os dados do censo, especialmente nesse pós-pandemia. Eu acho que sempre vale, porque, enfim, a gente sempre gosta de falar de pesquisa aqui, porque isso é um modulador, né, de política pública, né? A gente está falando aqui, tem uma dificuldade, os alunos voltariam a estudar eventualmente se tivesse uma bolsa mensal, se conseguisse conciliar com o trabalho, porque as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, ou então, né, ter algum tipo de auxílio para não precisar trabalhar e conseguir estudar. Se essas mães tivessem com quem deixar seus filhos, né, por mais tempo. Se a gente está falando desse horário noturno, qual é a solução, né? Porque se o ensino de jovens adultos acontece na maior parte do tempo à noite, para que as pessoas consigam trabalhar durante o dia, mas as creches funcionam no horário durante o dia, com quem que essas mães deixariam essas crianças? E aí tem uma grande questão que outro dia eu estava vendo até nessa discussão, o Sérgio Carolino, que é um criador de conteúdo que eu sigo, que eles estão morando em Saquarema, e Saquarema abriu uma escola que funciona, uma creche à noite, para os pais que trabalham à noite ou que estudam à noite, terem com quem deixar seus filhos. Mas tem toda uma discussão pedagógica que as crianças, que a creche não é um lugar para tomar conta de criança, né? Tem uma proposta pedagógica e que colocar isso num horário noturno, ou a criança ir para a escola durante o dia e ir para esse segundo turno, né, de horário à noite, isso vai contra as propostas pedagógicas
do que é o ensino infantil, né, para as crianças pequenas. Essa criança ali, à noite, ela não ia conseguir aprender nada, brincar. É uma criança que já está cansada, é uma criança que deveria estar em casa descansando. Mas aí, então, qual é a solução se você tem pais que precisam trabalhar, estudar de noite, não tem nenhuma rede de apoio, não tem familiar, não tem com que essa criança fique? É uma equação que é muito difícil, mas, enfim, a gente precisa levantar esses dados para conseguir, né, chegar em outro lugar em termos de debate e de política pública. Então, achei que valeu a gente trazer esses dados aqui. Você quer comentar alguma coisa, Flávia? Vou deixar o link da pesquisa aqui no descritivo do episódio. Eu quero comentar porque na semana passada já tinha falado, né, na questão da popularidade e da queda na aprovação do Lula pelo grupo de jovens, né? E já tinha falado de algumas questões, alguns nós na política de educação e a questão do ingresso no mercado de trabalho, desemprego muito alto, né, a falta de oportunidades. Eu achei essa pesquisa super interessante e ela se junta também à divulgação na semana passada do relatório de desenvolvimento humano da ONU. O Brasil ficou na 89ª posição, perdeu 2 posições no ranking e o que nos matou foi efetivamente a educação, né? O Brasil piorou nos indicadores de educação que compõem o IDH, que é a média de anos de escolaridade da população e a expectativa de anos de escolaridade das crianças, né, de completar ciclo escolar. Então, efetivamente, a gente tem problema nessa área e não é de hoje, né? Não é só uma questão do governo Lula. A pandemia fez muito mal à educação brasileira e o governo Bolsonaro também. Foram 4 ou 5 ministros da educação em 4 anos e uma demonização de professores, escolas, métodos pedagógicos. Então, isso tudo, obviamente, traz reflexos. Mas eu achei a pesquisa da Fundação Roberto Marinho e Fundação Itaú algo, digamos assim, alentadora, porque eles mapearam 9 milhões, quase 10 milhões, né, de jovens que não completaram o ciclo básico e não estão estudando, alguns deles, inclusive, já fora da idade correspondente, né? Então, muito dependentes de um retorno para o EJA, para a educação de jovens e adultos, mas desses quase 10 milhões, acho que 9 milhões e 800 mil, 7 milhões querem voltar a estudar. Então, achei isso importante do ponto de vista de um país, de uma sociedade que introjetou que educação é passaporte para melhoras de vida. Maioria esmagadora pretendendo voltar a estudar e relacionando, como a Isabela já falou, o ciclo escolar, né, a educação, portanto, o aumento da escolaridade, com a perspectiva de melhorar de vida, de conseguir um emprego melhor, de dar dignidade à família, de dar exemplo para filhos, porque muitos são já pais ou mães, sobretudo mães. E se há essa disposição, a gente precisa ter governos, né, que ofereçam condições. E ali no estudo há uma lista delas. A Isabela já falou alguns. Por exemplo, a creche para as crianças filhas desse jovem. Isso é absolutamente fundamental e a gente sabe que tem um índice alto de evasão escolar, sobretudo de adolescentes, moças, né, meninas que engravidam precocemente, porque, elas assumem atribuições domésticas e familiares. 2, não tem com quem deixar os filhos pequenos, né? A oferta de pré-escola ainda é muito baixa. Aliás, vou lembrar da promessa do Biden no discurso State of the Union, né? Que ele fala de universalizar o acesso à educação para crianças de 3 e 4 anos. E outra é que a escola também é um ambiente hostil, né? Muitas dessas meninas são discriminadas. A gente precisa também adicionar uma reflexão racial, seja sobre os meninos, seja sobre as meninas, porque
não é por acaso que a evasão é maior entre alunos, né, autodeclarados pretos e pardos, e que ela vai aumentando, né, na medida que a idade aumenta, né? Você praticamente tem uma entrada universalizada no ensino fundamental, e quando você vai chegando a partir da virada de chave da primeira fase do ensino fundamental para a segunda, os 4 últimos anos, você começa a ter um aumento da evasão e, na transição para o ensino médio, ainda mais. Então, tem muito a ver com essa questão da aprendizagem, da reprovação, da autoestima, que é golpeada, e, obviamente, que tem elementos, e a gente sabe que a escola é, sim, uma das instituições racistas, que maltratam pelo racismo. Quando não, eventualmente, professores, educadores, né, que, enfim, a gente tem que chamar de educadores, mas a própria convivência, né, das ofensas, do bullying, das humilhações, usando raça, usando deficiências, né, deficiência física, e aí também nessa pesquisa mostra que há uma sobre-representação nos jovens que não concluíram a educação básica e não estão estudando, de pretos, de pardos, de baixa renda, de pessoas com deficiência também. E Isabela já falou muito aqui no Angu sobre isso. Inclusive até uma percepção de que escola pública, em alguns lugares, estados, cidades, são mais acolhedoras do que a rede privada, né, em relação a crianças, adolescentes com deficiência, seja deficiência física, seja algum tipo de deficiência cognitiva, enfim. Acho importante chamar atenção para isso. Mas festejar que há 7 milhões de jovens que não estão estudando, que não completaram o ciclo, mas que gostariam de retomar os estudos. Sim. E aí, o que os governos podem fazer nessa direção? Já mencionei a questão da creche, mas tem, por exemplo, algum tipo de bolsa de incentivo de permanência. Os temas que são apresentados são muito variados. Um horário flexível no trabalho, aliás, eles apontam, né? Eu escrevi a coluna e me chamou muita atenção um depoimento de um jovem, até eles contrataram 5 pesquisadores que são jovens, né, na faixa etária pesquisada, que não concluíram o ensino básico e também não estão estudando. Então, é o mesmo universo, né, de pesquisador e de pesquisado. E ele dizia o seguinte: muita empresa não contrata os jovens porque não tem experiência e não tem formação. Mas muitas empresas que contratam não apoiam a vida escolar desses funcionários e ficam de boa quando eles abandonam o estudo para se dedicar mais ao trabalho. Uhum. Então, veja, você não tem nenhum tipo de política para reduzir, tem o menor aprendiz, né? Mas para reduzir, mas tem uma faixa etária específica, enfim, não tem uma política que você crie jornada flexível, algum tipo de incentivo para que os empregadores também estimulem que seus jovens funcionários sigam, né, na escola, sigam se desenvolvendo. Aparecem questões, por exemplo, do custo do transporte. Às vezes, uma escola noturna, né, não necessariamente ela está na área mais próxima ou do trabalho ou da residência do jovem e exige um deslocamento. O transporte é um peso, né? Especialmente se você está morando em áreas periféricas, em áreas distantes. Às vezes até a própria oferta, não é nem só uma questão de ter dinheiro, né? O horário dos ônibus. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu saía 10 horas da noite de Niterói, pegava a barca, chegava 10h30 na Praça 15, 10h40. Mas se você perde uma barca e chega às 11 horas, o último ônibus já saiu, né? Então, assim, a questão da segurança aparece, né? Da segurança pública no deslocamento, casa ou trabalho e escola. Então, são múltiplos fatores, né? A questão da renda, a questão da autoestima também. Já fui reprovada, acho que eu não vou conseguir aprender o conteúdo. E o interesse em formação técnica.
Eu achei isso super importante, inclusive uma conclusão que aparece na semana em que Lula anuncia os 100 novos institutos federais. Aliás, no Medo e Delírio há uma referência, né, a um certo abandono dos já existentes, falta de verba, falta de remuneração digna para os professores e servidores. A gente está aí em vias de uma greve de servidores, de professores federais, em razão da falta de reajuste, mas há muita falta de investimento nos institutos já existentes. Mas uma coisa importante é que são aproximadamente 140 mil vagas, né, que vão se abrir até 2026, com esses novos 100 institutos, 38 no Nordeste, assim anunciados, mas a maioria das vagas para ensino técnico no ensino médio, né? Formação técnica a nível de ensino médio, que é exatamente uma demanda dessa juventude. Quer dizer, eles querem uma educação que os permita se inserir no mercado de trabalho em outras condições. E muitas meninas tendo essa demanda, o que até confirma essa questão das meninas tornadas chefes de família, né? Mães que realmente precisam de emprego de melhor qualidade. E eu pensei também, nessa linha, na questão dos motoentregadores, né? Acho que a gente falou rapidamente da proposta de regulação dos motoristas de aplicativo de transporte e os motoentregadores ainda não estão contemplados. E eu acho que na semana passada falava disso. Olha, tem um pouco de uma visão um tanto crítica em relação à regulamentação, né, a regulação que aprisiona naquela função, porque você não pode imaginar que o horizonte de ambição e de vida de um jovem que hoje é motoentregador seja fazer disso uma carreira. Então, talvez, se Até essa porque proposta... é uma profissão de risco altíssimo. Altíssimo, então, assim, altíssimo. Você pode, ainda que você tenha uma contribuição, né, pelo INSS, em caso de acidente, você tenha que ficar sem trabalhar, ou então não possa voltar a trabalhar com isso, o que você faz? É o único, não tem né, uma alternativa, não tem um plano B, além de depois que acontece alguma coisa aí pensar no que você vai fazer da vida, porque é uma profissão de risco muito alto. E especialmente em grandes cidades, né, Rio de Janeiro, São Paulo, cara, a quantidade de acidente de moto é uma coisa inacreditável. Inacreditável, inacreditável. Então isso não pode ser a primeira opção ou a única opção. Não é carreira, né? É uma ocupação, mas não é carreira. Sim. E eu lembro de alguns anos atrás ter entrevistado, fora o Galo, né? O Galo de Luta, que eu já entrevistei mais de uma vez. Hoje ele acho que nem é mais entregador, né? Porque ele virou um rapper, né? E está, enfim, trilhando aí uma carreira política. Mas uns anos atrás, ainda durante a pandemia, quando daquele movimento do break dos entregadores, eu conheci e entrevistei o Saulo Benício, que é aqui de Nilópolis, no Rio, e ele falava: não me interessa, aquela época, né? Não me interessa o vínculo empregatício, que era a grande briga do Ministério Público do Trabalho, porque eu sei que um motoboy, né, digamos assim, um entregador, vai ganhar um salário mínimo de uma empresa, que seja com carteira assinada, com uma jornada de 8 horas por dia, uma jornada fixa e tal. E interessava a ele uma jornada flexível, porque ele fazia faculdade de História na UERJ. Então, ele pegava meio que nas horas fora, né, da universidade, ou seja, ele estava entregador, ele não era entregador, né? O Saulo ainda eu estava olhando aqui o perfil dele aliás, ele teve filhas gêmeas, uma graça. Eu acompanho ele nas redes sociais, embora a gente já não se fale há algum tempo. Mas ele ainda é entregador, mas lidera um movimento hip-hop na Baixada, em Nilópolis. Então, ele se autodenomina entregador e artista, né? O Galo também, né? Também hoje tem feito coisas nessa área da cultura também, é artista.
Mas é isso para trazer uma reflexão de... talvez essa proposta e esse debate sobre regulação, ele devesse passar por algum tipo de vinculação a um incentivo de formação profissional em outra área, em outras áreas. Agora, que áreas? Áreas que efetivamente motivem a juventude. Aí, outro dia, o nosso J. Marques, que eu amo de paixão, dizia assim, cara, ainda estão oferecendo curso de, sei lá, auxiliar de pedreiro, de construção civil, que é uma coisa super anos 80 e anos 90, né? Que nem oferecer para jovens moças de periferia depilação e manicure, entendeu? Não tô, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu não tô aqui depreciando esses ofícios. Mas veja, só tem isso que o poder público pode oferecer para a população, para os jovens de baixa renda, de favela, né? Os cursos profissionalizantes são só esses, para homem, construção civil, para mulher, manicure e depiladora. Não, e quando a gente pensa as tecnologias de hoje em dia, né, de programação, porque se você pensar em carreiras autônomas que podem ser desenvolvidas com curso profissionalizante, não necessariamente faculdade, e que a pessoa possa ter autonomia para trabalhar para ela mesma. Cara, tem uma quantidade infinita hoje em dia de carreiras que tem a ver com tecnologia, você ser desenvolvedor, programador. A quantidade de gente que eu vejo no Twitter, eu não sei por que o meu Twitter me entrega várias sugestões de Twitter da galera que é desenvolvedora, que é programadora. Eu não sei porque eu tô nessa bolha, mas a quantidade de gente autodidata que aprende estudando em casa, sozinho, e começa a trabalhar com isso. E carreiras que são muito bem remuneradas, né? Então, assim, tem tantas possibilidades, né? Outras que podem ser exploradas para além dessas, né? Que a gente já está careca de ouvir, de saber. Enfim. Tem uma sobre-oferta, né, de possibilidades de carreira que não necessariamente seduzem mais, interessam mais aos jovens. E tem uma série de outras, né? Atividades de cuidado, de educação, de tecnologia mesmo, como a Isabela mencionou. Então, enfim, tem uma multiplicidade, né, de possibilidades que o setor público não explora. E eu acho que era a hora da gente debater isso em relação, por exemplo, a essa categoria dos motoentregadores, por exemplo, às escolas de ensino médio que não têm, mas deveriam ter algum tipo de ensino profissionalizante, ou de encaminhamento mesmo, né? Ou de... vou terminar aqui pensando isso. Uma possibilidade, para usar um termo da ministra Marina, sonhática, né? Como é que os jovens se sonham, né? E que medida construir, como é que se constrói, se pavimenta esse horizonte de poder sonhar, de poder fazer escolhas, de se criar oportunidades, Bom, eu penso até, a gente começou falando aqui da questão da alimentação, da questão agrícola. Pô, a gente não podia ter formação nessa área, já que falta assistência técnica, já que falta orientação para hortas comunitárias, para produção rural, para pequenos terrenos que possam abrigar alguma produção agrícola. Eu assisti aquela série, já estou viajando aqui, já estou numa fita banana. Só um PS, porque isso que você falou dos jovens pensarem nessa vida e terem esse tipo de contato, vários dos planos do novo ensino médio têm a ver com isso, né? Inclusive a disciplina Projeto de Vida, que em escolas particulares, construtivistas, é tocado por pessoas super maneiras, e em outras são militares, são policiais que vão lá dar as aulas, são pastores, né? Então, assim, tem tendência religiosa nesse tipo de aula. Então, gente, é isso. Tem saída? Tem. É possível? É 100% boa? Não. Acho que o novo ensino médio tem 300 mil críticas. Onde está sendo bem aplicado? Beleza. 90% das escolas, e principalmente escolas públicas, não aconteceu, né? Não tem estrutura para acontecer.
Então a gente tá fica sendo refém do revista mesmo porque, modelo. inclusive... E está sendo revista, inclusive, porque em algumas virou uma grande palhaçada, né? Exatamente, é isso. Tiraram a carga horária de disciplinas científicas para botar nada, né, no lugar. E todo mundo brincar que tá educando, né, que está efetivamente formando. Mas Fala o que eu queria... aí do negócio que você lembrou dessa série, desse filme, eu vou fazer... A gente já tá 1 hora falando disso, pelo amor de Deus. Mas, pô, desde a região... É porque o assunto se ampliou muito. Como sempre. Mas eu queria adicionar, né, a questão da transição energética, né, do clima, da logística reversa, de reciclagem. Tem várias questões que são passíveis de formação muito alinhadas a uma necessidade urgente. Pô, reflorestar bairros, cidades, praças, né, projetos nessa direção de muda, de cuidado com a vegetação. A gente fala tanto, né, dessa questão urbanística mal planejada, mal resolvida, mas o que eu me lembrei foi daquela série da África ao Zewa, uma viagem gastronômica. Eu acho que o nome é esse, da série. É uma série da Netflix que teve 2 temporadas. Na primeira temporada, muito da conexão do que os americanos, né, em particular, comem, que são de influência africana. É uma série que eu recomendo muito, é muito, muito boa. Mas a segunda temporada, ele vai fazendo algumas visitas em locais que têm produção agrícola. E aí é muito interessante, porque eu fiquei super emocionada com isso, porque, inclusive, tenho me reconectado com essa questão, a parte da jardinagem, mas o plantio, recuperação de áreas degradadas, tem me ocupado muito dessa ideia. E ele dizia que, ao longo da história, porque a experiência da escravidão, né, na diáspora foi tão violenta, né, na direção de fazer dos negros mão de obra para trabalho forçado na agricultura, que as gerações seguintes têm pavor da agricultura. Ele falava isso nos Estados Unidos. Então, assim, jovens se desconectaram completamente, porque pensar no trabalho rural é remeter àquela memória de servidão, de escravidão. E o quanto algumas figuras de novas gerações estão ressignificando isso, dizendo, olha só, não tem nada mais nobre do que alimentar as pessoas, né? Saber produzir na direção de alimentar e resgatar técnicas, saberes ancestrais que foram vilipendiados, né, desprezados em razão de um processo histórico profundamente violento. E aí, agora me ocorreu essa memória, porque muitas vezes você não pensa que efetivamente ali na Serra, né, pode ter num lugar, no entorno das regiões metropolitanas, da periferia, e que, em alguma medida, o povo preto está vocacionado a isso. Mas é claro que a isso, não isso absolutamente precário, né, que é o que a gente fala, por exemplo, da produção dos territórios quilombolas, que tem muita atividade agrícola, né? Produção de mandioca e a partir dali fabricação de tapioca. Você vai na Bahia, você vai comprar aqueles beiju, né? É tudo feito em quilombo. Mas aí, tem assistência técnica? Tem financiamento? Tem perspectiva de prosperidade? É sobre isso. É sobre isso, Flavial. Então, a partir disso, vamos para o nosso próximo bloco para falar de onda de calor e a previsão para o outono. O que vem aí? Bom, gente, a última onda de calor acabou nesse final de semana, né? Tomou algumas regiões do Brasil, mas acabou no domingo. E nessa quarta-feira agora, dia 20, começa o outono. Eu acho que queria falar um pouco de como vai ser a previsão do outono, o que vem aí, o que nos espera no hemisfério sul, no Brasil. Não será um outono quente, quentíssimo.
a previsão, estou aqui com um relatório, a nota técnica do IMET e do INPE, Instituto Nacional de Meteorologia, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o prognóstico climático deste nosso outono, que começa dia 20 de março, à 00:06, e vai até 21 de junho, quando começa o nosso inverno. Bom, qual é a questão? O principal, né, que a gente estava já conversando há bastante tempo aqui no Ângulo de Grilo, é que a gente estava sob efeito do El Niño, né, o fenômeno climático, que aumenta muito a temperatura e as chuvas, e a gente estava, em algumas regiões, né, em outras a seca, enfim, mas a gente estava sob forte influência do El Niño nos últimos anos, especialmente 2023, e aí quero resgatar aqui também os dados da Organização Meteorológica Mundial, que 2023 foi o ano mais quente da série histórica no Brasil, desde 1991. A temperatura no Brasil ficou 0,69 graus acima da média histórica. Então, assim, 2023 realmente foi um ano muito acima da média. 0,69 parece pouco, gente, mas a gente está falando, né, de uma média de aumento de temperatura. A gente sabe que qualquer mínima variação já é muito significativa quando a gente está falando, né, de calor, de sensação térmica, de aquecimento global. E a gente viu no último ano o quanto a gente trouxe essa discussão do calor para uma emergência climática. E quanto a gente tem batido nessa tecla aqui no Ângulo de Grilo, falando tanto de racismo ambiental há tantos anos, e o quanto a gente trouxe o calor para o centro dessa discussão. A gente falou muito disso aqui no episódio da morte de uma fã da Taylor Swift, né? Naquele final de semana no Rio, que foi catastrófico assim, para as temperaturas. A gente falou muito aqui como o noticiário é completamente equivocado da forma como trata o calor, a onda de calor, como um fenômeno de vamos à praia, vamos aproveitar o sol. Quando a gente está falando de risco de morte, né? De risco das pessoas desfalecerem, passarem mal, morrerem de fato de tanto calor. Quando a gente está falando de sensações térmicas absurdas, no Rio de Janeiro bateu um novo recorde nesse final de semana, chegou a 62,5 graus a sensação térmica em Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Isso é inacreditável, isso é inconcebível, isso é alarmante, isso é um absurdo, né? Então, como a gente deveria estar preocupado olhando o calor pelo viés da saúde, né? Da vida, da sobrevivência mesmo, e não do lazer. E a gente continua ainda com um olhar muito enviesado ao lazer. Então, a gente tem falado muito aqui no Ângulo de Grilo, nos últimos tempos, sobre onda de calor, sobre El Niño. E aí temos boas notícias, a princípio, nesse prognóstico para o outono. Então, a gente vem de um El Niño classificado como forte, tendo o ápice desse fenômeno em dezembro de 2023, mas nos primeiros 2 meses de 2024, teve um ligeiro enfraquecimento na intensidade do El Niño. Ainda está na categoria forte, mas menos intenso do que a gente notou aí em dezembro. E aí, a previsão é que é um enfraquecimento gradual do El Niño para os próximos meses. Então, uma intensidade variando de moderada a fraca. Então, há uma tendência de uma neutralidade do El Niño nesses trimestres, no trimestre abril, maio, junho de 2024, e com a persistência dessa condição neutra pelo inverno de 2024 também. E também com a previsão de formação do Laninha no segundo semestre de 2024. O Laninha, vale falar? Então, a previsão é que no segundo semestre o Laninha ganhe força sobre o El Niño. E aí, quais são os principais efeitos do Laninha observados no Brasil? Frente fria na região sul, temperaturas mais próximas da média ou ligeiramente abaixo da média na região sudeste durante o inverno. Então, um inverno frio como deveria ser, ou até mais frio do que o esperado na região sudeste.
No Rio de Janeiro, isso não causa grandes preocupações, mas aí em São Paulo a gente precisa alertar que é uma cidade, um estado, né, que costuma fazer mais frio, então isso também acaba em São Paulo tendo um risco maior. A gente viu em anos anteriores pessoas em situação de rua morrendo, né, de frio em São Paulo, no inverno. Então, óbvio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas a gente tem que ficar atento, claro, nos dois extremos. Chegada de frente fria na região nordeste, tendência de chuva abundante na região amazônica, chuvas também acima da média no centro-norte, no setor centro-norte do nordeste, chuva muito acima da média em alguns estados da região sul, e no leste da região sul, e estiagem no oeste, e alguns episódios também de chuva muito volumosa e frio na região sudeste do Brasil. Então, isso nos traz um certo alívio, pensar que a tendência é que o inverno, né, e o segundo semestre sejam de temperaturas mais amenas, né, em todo o Brasil, com um volume maior de chuva, mas também traz um viés de preocupação por conta, né, de volumes muito altos de chuva, quedas muito bruscas de temperatura, em um país que também não é adaptado para viver essa queda brusca de temperatura, né? O Brasil não é um país preparado para isso. Curitiba, que faz super frio, as pessoas que moram, né, em região de neve falam que muita gente, o maior frio que eu já senti na minha vida foi em Curitiba, porque os prédios, os apartamentos, as casas não são preparadas para lidar com esse frio, né? Então, óbvio que traz um certo conforto imaginar que o nosso segundo semestre não seja com essas ondas de calor, mas ainda assim a gente tem que ficar atento ao que também o Laninha pode trazer. Você quer comentar alguma coisa, mãe, já agora? Porque eu quero dar uma passada aí geral nas previsões de outono para cada uma das regiões do Brasil. Mas se você quiser falar já mais alguma coisa agora, senão eu já emendo. Eu quero rapidinho, porque aqui no Angu a gente está falando, já está praticamente um ano que a gente está falando. Exatamente. Né, dessa questão. No ano de 2023 foram 9 ondas de calor. Agora nós estamos saindo, né, da terceira onda de calor de 2024, então a gente está falando de 12 ondas em um ano, né? É muita coisa e é uma evidência de fenômenos mais intensos e frequentes. No Rio de Janeiro, nesse fim de semana, houve o recorde de sensação térmica. Acho que a medição começou em 2014, então a gente está falando aí passou de 62 graus, né, em Guaratiba, a sensação térmica no domingo. Isso tem consequências. A gente tem falado muito dessa questão da saúde, tem uma romantização evidente em relação a isso. É praia, água de coco, caipirinha, cervejinha, pé na areia, mas é muito mais do que isso, né? A gente tem impactos na saúde, e já tem até estatística mostrando, nesse período de onda de calor, o quanto aumenta o número de consultas nas clínicas da família, nas UPAs aqui no Rio, na Zona Oeste. É preciso, de fato, um protocolo na direção funcionamento de escolas, né? Escolas que não são refrigeradas, que não têm ar-condicionado, que não têm ventilador. Precisa ter algum tipo de estrutura, então equipar as escolas nessa direção. O transporte público, os trabalhadores que estão nas ruas, né? Trabalhando na rua, nesse ambiente, então seja protetor solar, ponto de hidratação, né, a qualidade do serviço público, do serviço de transporte, dos equipamentos públicos, a orientação para que as pessoas se dirijam, né, sob o calor extremo, para ambientes refrigerados, museus, shoppings, né, centros culturais, com horário estendido, justamente para permitir que a temperatura fique mais confortável para retomar a circulação. A gente já falou e fala muito dos impactos na produção de alimentos, né? Isso acaba tendo ou efeito na inflação ou efeito mesmo na segurança, na qualidade da alimentação. É um ponto super importante. A safra sente os efeitos dessas flutuações, né, climáticas.
E um eixo que a gente acabou falando pouco ao longo do tempo e que ganhou espaço nesses últimos dias é a questão da oferta de energia elétrica, né? Nós tivemos, na sexta-feira, dia 15, o recorde absoluto de demanda, mais de 102 mil megawatts, foi a informação do Operador Nacional do Sistema, e isso aconteceu, acho que pouco antes das 3 da tarde da última sexta-feira, e já faz tempo que o pico de consumo de energia se deslocou do início da noite, que era inclusive o que justificava o horário de verão, e passou para o meio do dia, para aquele horário. Eu lembro até da Isabela, uns anos atrás, falando assim, não, dá 2 horas da tarde, eu não consigo mais ficar em lugar nenhum, não sei o quê. E é exatamente isso, entre 2 e 3 da tarde tem sido aí o pico desses momentos de calor extremo, e em dias úteis, ar-condicionado de empresas, de residências, de escritórios ligado, provocando esse pico de energia, de consumo de energia elétrica. 92% renováveis, porque a gente tem as hidrelétricas, tem a solar, que está produzindo bastante, e tem as eólicas. Mas, na medida em que esses fenômenos se tornem mais frequentes, mais intensos, e qualquer irregularidade no regime de chuvas obriga a uma preservação do reservatório das hidrelétricas e, portanto, o governo autoriza ou encomenda despacho das térmicas. Térmicas a gás, a óleo combustível, uma energia mais cara e, portanto, pode onerar conta de luz, e uma energia mais suja, o que é muito ruim para um necessário momento de transição energética, né, para uma matriz mais e mais renovável. Então, assim, chamando atenção para essas questões climáticas e a quantidade de temas, né, de áreas que elas alcançam, quer dizer, da saúde mesmo, que provoca cansaço, prostração, alterações na pressão, dor de cabeça, né? Eventualmente até enjoo, vômito, né? Com sintomas de insolação, de desidratação. A atenção que isso precisa ser dado para os idosos e para as crianças, que são os mais suscetíveis. O calorão também, de modo geral, antecede grandes quantidades de chuva, o que também provoca destruições, inundações e doenças, por exemplo, como a dengue. Não é por acaso que a gente está vivendo essa epidemia. Porque tudo isso, energia, produção agrícola, de alimentos, inclusive também a pecuária e as culturas de criação de animais para corte. É uma loucura, porque você vai ver no site do IMET, né, na aba de notícias, que são esses balanços, esses relatórios, e está saindo o balanço de fevereiro, né, de cada uma das capitais dos estados. Todas as capitais teve temperatura acima da média, ou na média, né, nenhuma abaixo do esperado, mas todas regularam ou acima da quantidade de chuva ou abaixo da quantidade de chuva. Então, também não teve nada que tenha ficado dentro dos padrões de normalidade. A região Nordeste teve, em geral, né, pelo que eu estou vendo aqui, teve chuva acima da média. A região Centro-Oeste e Sul teve chuva abaixo da média de fevereiro. A região Norte também teve chuva abaixo da média. Mas todas, assim, um calor inacreditável. Então, não teve ninguém que ficou, nenhum estado que ficou dentro da normalidade. São Paulo teve chuva abaixo e temperatura acima da média em fevereiro. Só 13 dias de chuva em São Paulo, com chuva acima, né, de 1 milímetro. Então, assim, completamente pane no sistema, alguém me desconfigurou. E aí eu quero trazer as previsões para o outono. A má notícia é que, em geral, a previsão continua de que as temperaturas esperadas serão acima da média durante esse trimestre, abril, maio e junho. Mas
tem alguns pontos aí que indicam uma mudança de padrão, que já pode ser o El Niño, né? O El Niño já perdendo força, que já perdeu um pouco de força nesses 2 primeiros meses do ano. Então, na região norte, indica chuva abaixo da média histórica, por conta dos impactos que o El Niño ainda pode causar, então o El Niño deixando a região norte sem chuva, mas em algumas áreas, e aí que eu acho que a gente tem que ficar de olho, norte de Roraima, noroeste e sudoeste do Amazonas e oeste do Acre, previsão para chuva próxima ou acima da média durante o trimestre. E aí por que a gente tem que ficar de olho? Porque outros dias estava tendo uma grande enchente no Acre, que já tinha acontecido há um tempo atrás. Uma outra grande enchente no Acre voltou a acontecer nesse início de ano. Então, mais uma coisa para a gente ficar em atenção na região norte pelos próximos 3 meses. No Nordeste, a chuva continua irregular por conta do impacto do El Niño e o aquecimento anormal, né, dessas águas do Oceano Atlântico, mas não são descartados eventos pontuais de chuva intensa que podem ocasionar algum tipo de impacto. Então, de novo, atenção para esse calor que continua alto, a chuva continua irregular, mas pode ter eventos pontuais de chuva muito intensa no Nordeste, causando enchentes e, eventualmente, tragédias. Valores de temperatura ainda acima da média, mas as temperaturas poderão ficar mais amenas na costa em relação ao interior, por conta de alguns dias consecutivos de chuva. Então, já a chuva trazendo aí uma queda de temperatura na costa da região Nordeste. No Centro-Oeste, previsão de chuva ligeiramente acima da média do trimestre, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, mas a tendência é que fique próxima da média ali histórica dessa região Centro-Oeste para o outono. Em questões de temperatura, ainda acima da média para os próximos meses. No Sudeste, a previsão de chuva pode estar ligeiramente acima do esperado, especialmente São Paulo e sul de Minas. Nas outras áreas, a tendência de chuva ligeiramente abaixo da média, mas dentro do esperado, e ainda calor acima do que a gente gostaria, tá, queridos? Na região sul, para fechar, probabilidade de chuva acima da média Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, gente, cuidado, porque a gente já falou aqui de enchente na região sul. Não tem muito tempo. A previsão de calor ainda é acima da média na região, mas não é descartado as massas de ar frio já nesses próximos meses, que podem, né, provocar aí a queda de temperatura, especialmente em região de maior altitude, especialmente Rio Grande do Sul, que também já é o previsto, né, por conta, é a região mais fria do país, e é essa estação de transição desse verão para o inverno. Então, é óbvio que a tendência é que a temperatura caia em relação ao verão. De fato, é o que vai acontecer, porque o El Niño já perdeu força nesses 2 primeiros meses do ano, mas o ponto é que, comparado a outonos anteriores, a tendência é que seja mais quente do que outonos anteriores. Mas, ainda assim, não vai ser esse calor de verão, outono adentro, tá? Vai dar uma arrefecida nessa temperatura, graças a Deus. Mas a gente tem que continuar atento por conta dessas chuvas, né? O inverno é uma estação que, no Brasil, é uma estação mais seca, né? Mas tem muita inversão desses valores aí por conta desses fenômenos climáticos. Então, a gente tem que ficar atento porque tem chuva acima da média esperada para o Nordeste e para a região sul do Brasil. Então, e para alguns pedaços da região norte. Então, fiquemos de olho nisso. E eu acho que era isso que eu queria falar. Minha mãe citou a dengue, a gente já superou nessas primeiras semanas, né, 8 semanas do ano, 9 semanas do ano já agora, nesses primeiros 2 meses, a gente já superou o número total de casos de dengue em 2023 inteiro. Então, gente, novamente, vacina,
10 a 14 anos no SUS, vários municípios já estão vacinando, a gente falou disso aqui. Levem suas crianças e seus adolescentes para vacinar. Quem puder vacinar no particular, ainda encontrar vacina, vá atrás. Medidas de prevenção, cobrem as prefeituras da sua cidade para o carro do fumacê, para fazer vistoria em terreno baldio, em imóveis abandonados. Estejam atentos aos seus vizinhos, aos seus condomínios, às escolas dos seus filhos, se estão fazendo essa perícia, né, das instalações, essa dedetização aí do mosquito frequente, repelente. E, basicamente, a gente precisa contar com o poder público, né, porque a gente está cuidando da nossa casa, mas se tiver um terreno do nosso lado com foco de mosquito, a gente ainda assim pode pegar. Muito importante, quem tiver com dengue, continuar usando muito repelente para não se tornar um vetor da doença, né? Se o mosquito sem dengue te picar, ele pode acabar infectado e infectar outras pessoas. Então, quem está com dengue, continue usando repelente, muita hidratação, procurar os serviços de saúde, mas vamos ter fé que esse outono será de temperaturas mais amenas e que com as chuvas aí um pouco abaixo da média e a migração para esse inverno seco, a gente também tenha menos condições favoráveis para a proliferação de mosquito. Oremos. É isso. E lembrar da vacinação das crianças, né? Já de 10 falei, a 14 querida. anos. Já falei né? da vacinação. Assim, cara, é incrível como a vacinação perdeu aderência, né? No mundo e no Brasil, né? O Brasil que sempre foi referência. Esse grupo, essa faixa etária não foi escolhida por acaso, né? Foi escolhida justamente porque há uma escassez de vacinas e esse é o grupo que pode estar mais sujeito, mais vulnerável a um segundo episódio de dengue, e aí ela se apresenta mais grave. Então, é super importante vacinar essas crianças, esses pré-adolescentes. Deixando aí, reforçando o já recado. vou reforçar mais uma coisa. A vacinação de gripe está sendo antecipada nesse ano. Então, geralmente começa só já em abril, né? Em algumas cidades já até começou. Salvador já começou a vacinar contra a gripe. Algumas capitais já começaram. Então, procura aí a prefeitura, as redes sociais, o site da sua prefeitura para ver se a vacinação da gripe já começou. A campanha foi antecipada mesmo, a ideia era essa, por conta do aumento da circulação de vírus respiratório, né? A gente viu o carnaval, o que foi? As viroses respiratórias, Covid, influenza, muita doença respiratória aconteceu nesse fevereiro e aí a vacinação da gripe foi antecipada. Lembrando que nos postos, né, de saúde, inicialmente tem um público-alvo, que são crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, professores, enfim, pessoas com deficiência, com algum tipo de doença crônica ou o sistema imunodeprimido, trabalhadores de forças de segurança, do sistema prisional. Tem várias. No primeiro plano, né, a vacinação da gripe é focada nesse público. Depois, com as sobras, com o avanço da vacinação, acabam, pelo menos aqui no Rio, disponibilizando para mais pessoas. E a vacinação da Covid. Quem não vacinou, quem está com vacina da Covid atrasada, gente, pelo amor de Deus. Aqui no Rio, mais de 10 meses que você tomou a última dose, você já pode tomar outro reforço. Eu já estou achando que já está chegando, eu já estou podendo tomar mais um reforço, eu estou para ver minha caderneta de vacinação e vou correr atrás de tomar a minha da gripe e da Covid. Então, vamos que vamos nos vacinar e encerrar esse episódio. Bom, minha gente, o que a gente tem aqui para deixar de pop-up aí nessa semana? Nessa quarta-feira, no dia 20, o Superior Tribunal de Justiça vai começar a julgar o pedido da Itália para que o jogador Robinho, né, ex-jogador, cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo no Brasil.
Então, o tribunal vai analisar o que é conhecido como homologação de sentença, que é um procedimento que valida uma decisão estrangeira e permite que ela seja executada no Brasil. Então, não é o caso de julgar novamente a acusação contra o Robinho. Tem muita gente usando, né, essa terminologia, vai começar o julgamento do Robinho no Brasil. Não, ele já foi julgado, ele já foi condenado. Não vai já ter... transitou em julgado lá, né? Tipo assim, já tá resolvido isso. A questão é se vai ser homologado e se ele vai ser obrigado a cumprir pena aqui no Brasil. Então... porque originalmente, só uma parte, me permite uma parte? A Justiça italiana pediu a extradição. E isso é impossível, porque a Constituição não permite, né, a extradição de brasileiros pelo Brasil. E aí, em razão disso, iniciou-se esse processo de cumprimento da pena aqui no Brasil, da pena de condenação lá na Itália. É isso que o Superior Tribunal de Justiça vai decidir essa semana, dia 20. Isso já se desenrola praticamente um ano, né? Robinho tem levado uma vida normal, embora condenado. Eu também queria, só aproveitando esse ensejo, lembrar da declaração da carta, né, que o Cuca, o técnico, né, acho que hoje no Atlético Paranaense, leu, falando do episódio do estupro de que ele foi acusado, lá nos anos, acho que nos anos 80, né, tem 40 anos o caso acabou, eu acho que arquivado. Ele foi e é muito criticado pelo silêncio que manteve, clubes, né, que o contrataram foram alvos de campanha contra a contratação, a gente acompanhou muito isso. Ele fez um depoimento tentando demonstrar que está se educando, né, tardiamente, eu diria, 40 anos depois, né, demorou 40 anos para apresentar essa consciência, mas é que eu acho importante ele ter dito que vai se empenhar e que vai atuar na direção de conscientizar jogadores, o mercado de futebol. Eu sou muito crítica a esse pacto aí dos parças, né? Nós falamos isso no episódio em que tratamos da condenação do Daniel Alves, e eu acho que vamos torcer, vamos cobrar, né? Ler uma nota e dizer que vai se comprometer, mas até aqui, acho que já são 2 semanas, né? Ou uns 10 dias, não teve nenhum, eu desconheço algum tipo de anúncio, de programa, de palestra, de apoio a algum tipo de organização nessa conscientização, ou de algum, inclusive, programa que tenha sido iniciado já pelo clube onde ele está trabalhando. Então, é só para deixar claro, muita gente festejou de uma forma até bastante efusiva, né? Que o Cuca se redimiu. Eu acho que está longe da redenção. Tá muito próximo de uma tomada de consciência. Mas, como a declaração dele não foi só sobre tomar consciência, foi sobre aplicar, né, atuar com medidas práticas, fica aqui o convite, a cobrança, a interrogação em relação a que medidas serão essas e quando virão. Bom, é isso. No caso do Robinho, vai começar o julgamento, né? Começa a julgar esse pedido na quarta-feira, então não se sabe quando isso vai terminar, mas a gente volta a falar disso aqui no Ângulo de Grilo da terça-feira que vem. Tem mais alguma coisa, Flavel, que você queria acrescentar para a gente fechar esse episódio? Sim, rapidamente. A Kate Middleton continua sumida. Para quem está acompanhando essa fofoca. Tem todas as teorias possíveis. Até de que ela está participando do The Masked Singer Brasil. Maravilhoso. Todas as teorias possíveis, mas fato é que ela continua sumida. As fofocas também, as fontes, né, continuam de que se ela teve uma outra fonte nessa final de semana que falou que ela não aparece em público porque seria um choque muito grande das pessoas verem como está sua aparência. Tem todos os tipos de teoria, mas o fato é que a mulher não gravou um vídeo para falar, galera, tá tudo bem e tal até agora. O que é muito estranho, né? Com esse tanto de teoria da conspiração crescendo e tomando essa proporção. Continuamos acompanhando qual será de Kate Middleton. Continuamos acompanhando. Pedro Doria, que é colunista no Globo, na sexta-feira, como eu, escreveu uma boa coluna falando dessa questão da imagem fake, da foto,
e fazendo essa relação com uma informação falsa divulgada pela família real, que tem compromissos com a opinião pública. É bem interessante E essa que não tem coluna. exatamente um bom histórico, né? Mas assim, eu achei bem interessante essa abordagem, bastante crítica em relação à gravidade, porque uma coisa é você omitir, né? Outra coisa é você manipular. E aí tem várias hipóteses para como essa imagem foi manipulada. E quase nenhuma aponta para uma jovem mãe que faz experiências com um Surreal. programa de... É Surreal. bem interessante. E ele diz, inclusive, assim, que bom que os veículos de imprensa, enfim, convencional, as agências de notícia, estão atentas a isso. É uma demonstração de uma atenção, de um compromisso com o combate à informação falsa fornecida por, supostamente, uma fonte insuspeita, né? É interessante, eu acho que vale a pena a gente botar o link para quem quiser se aprofundar no debate mais amplo em relação a, enfim, uso das plataformas digitais, manipulação da informação, fake news, inteligência artificial, o diabo a quatro. E essa semana tem Copom, viu? O Banco Central deve reduzir mais um pouquinho a taxa básica de juros. Semana sim, semana não, tem Copom. Não, é a cada 45 dias. Então essa vai ser a segunda reunião desse ano. Ainda há a expectativa de queda de juros, vamos acompanhar. Também a expectativa de que entre essa semana e a próxima saia finalmente o ponto final do inquérito da Polícia Federal em relação ao caso da falsificação dos certificados de vacina. E a expectativa é de que Bolsonaro seja indiciado. Aí depois a Polícia Federal conclui o inquérito, ele é remetido para a Procuradoria-Geral da República, né, porque é no âmbito lá do inquérito das milícias digitais, e a Procuradoria-Geral da República denuncia ou não, e a partir da denúncia é que se marca e se faz o julgamento. No caso Marielle, teve uma novidade, né, um movimento. Na quinta-feira passada, dia 14, completaram-se 6 anos do assassinato da Marielle, que matou também o motorista Anderson Gomes, ainda sem a resposta sobre mandante e motivação, ainda sem o julgamento dos assassinos. Rony Lessa e Elcio Queiroz estão presos, aguardando o julgamento pelo Tribunal de Júri. Tem mais 2 presos, né? O vulgo Suel, que era um ex-bombeiro, que seria o responsável pelo monitoramento das atividades da Marielle, e o vulgo Orelha, que teria dado fim no carro, né, dono de um ferro velho, que deu fim no carro usado pelos assassinos, esses ainda sem horizonte aí de julgamento. Mas a novidade é que o caso da delação do Rony Lessa, que estava no STJ com o ministro Raul Araújo, que aliás é, digamos assim, tido como bolsonarista, ele passou para o Supremo Tribunal Federal. E o relator é Alexandre de Moraes, o algoritmo brinca, né, do Supremo. E aí ele saiu do STJ e estava no STJ porque essa delação provavelmente contém referência, provavelmente não, contém referência, alguma imputação a um indivíduo com prerrogativa de foro no STJ. E prerrogativa de foro no STJ é para governadores, vice-governadores, deputados estaduais, membros do Tribunal de Contas do Estado. E aí uma hipótese é fazer alguma referência ao Domingos Brazão, que é membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só que subiu para o Supremo Tribunal Federal. E aí a hipótese é dar menção a uma prerrogativa de foro de quem está ligado ao Supremo Tribunal Federal. Quais sejam presidente da República, vice-presidente da República, senador, deputado federal, membro dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União e embaixadores. Então, aparentemente, a informação até apurada pela Andréa Sadi, minha querida, é que
O inquérito está pronto, a investigação está concluída, faltam essas questões de homologação e ir para a rua. Então, é uma ansiedade grande, né, em relação a essa pergunta que não quer calar. O dia 14 de março é sempre um dia muito, muito duro, né, de reviver o que aconteceu com a Marielle, mas é também dia de cobrar justiça e, aparentemente, ela se aproxima, em que pese o fato de que o ministro Flávio Dino tinha prometido, como questão de honra, né, solucionar. Ele saiu do Ministério da Justiça, está no STF, mas, aparentemente, a Polícia Federal está por concluir esse trabalho, e a participação da Polícia Federal foi absolutamente determinante. Eu queria também compartilhar o artigo que a Jurema Werneck escreveu, publicou no jornal o Globo, né, no dia dos 6 anos do assassinato de Marielle, e ela fez um inventário muito duro, muito dramático sobre a quantidade de autoridades, de órgãos, de profissionais que passaram por esse caso, né, do ponto de vista da investigação, ao longo desses 6 anos. E dá muito a medida do desinteresse em elucidar. 6 delegados, 2 secretários de Segurança Pública no Rio de Janeiro, 6 secretários de Polícia Civil, 2 generais, incluindo o general Braga Neto, que era interventor na Segurança Pública do Rio naquele março de 2018, aliás, ficou até o fim daquele ano, 2 procuradores-gerais geral de Justiça do Rio de Janeiro, dezenas de promotores, 3 governadores, Pezão, Witzel e Cláudio Castro, né? Nem sei se Pezão ou Dornelles, acho que Dornelles, Witzel e Cláudio Castro, acho que Pezão já tinha sido afastado, um superintendente da Polícia Federal, 4 ministros da Justiça, 3 presidentes da República, Temer, Bolsonaro e também Lula, reconhecendo que aqui foi o momento em que o governo federal efetivamente tomou algum tipo de posição na direção de botar a Polícia Federal para participar, né, e elucidar esse crime. Foi a partir da atuação da Polícia Federal que o Elcio de Queiroz fez a delação, que mostrou muito sobre a engenharia do crime organizado, homicida, no Rio de Janeiro. Então, esperando aí um desfecho e, claro, sempre o nosso lamento pela tragédia com Marielle. É isso, Angulers. Uma boa semana para vocês. Semana que vem, terça-feira, a gente tá de volta. Bom final de semana. Segue março, já chegando ao fim. O que fevereiro demorou, março já resolveu quase o mês inteiro em 3 dias, né? Ai, graças a Deus. Ave Maria, mas vamos que vamos. Boa semana, queridos, queridas e queridas. Terça que vem a gente está de volta. Um beijo. Beijo, beijo.